Vingou como tudo vinga no teu chão, Piratininga, a cruz que Anchieta plantou. E dir-se-á que ela hoje acena por uma altíssima antena. Então nós começamos a fazer experiência. A televisão entrava no ar 6 horas da tarde e saía meia-noite. Então eu falei, vamos prolongar mais meia hora, mais 40 minutos, e vamos fazer um programa meia-noite, que já deve ter muito pouca gente assistindo, já existiam poucos aparelhos. E eu inventei um programa chamado Música Meia-Noite, que era justamente para testar a luz, testar a câmera, ângulo de máquina, troca de lente, enfim, várias coisas. E foi ali que foi um bom aprendizado para todos nós. Na televisão, realmente, naquela época, a gente fazia de tudo, carregava piano, puxava cenário, iluminava, fazia tudo. E esse foi o começo, realmente, da televisão Tupi, que foi a pioneira da América Latina, né? A primeira participação que eu tive na televisão foi realmente no primeiro programa de televisão oficial do país. Houve antes um período experimental, quando foi trazido ao Brasil o Frei José Mujica, e houve a participação da Hebe Camargo, da Miriam Simone, do Homero Silva. Eu dizia todos os prefixos das emissoras associadas do Brasil. Isso na presença de grandes patrocinadores, de Assis Chateaubriand. Consegui. E eu me lembro que pifou uma câmera. Todo o programa foi projetado com a atuação de 2 câmeras. E o Cassiano conseguiu, embora sendo marinheiro de primeira viagem, realizar todo o programa com uma só câmera. Isso é o espírito brasileiro. O programa inaugural, que foi ensaiado exaustivamente durante 2 semanas, deu um trabalho danado, com marcação de câmera, diabo. Chegou no dia do programa, dia 18, uma câmera pifou. Então todos os ensaios que nós fizemos, todas as marcações que nós fizemos, tudo foi para cucuia, né? Não tinha jeito. Então, assim mesmo, o primeiro programa foi na base do improviso. Daí para frente, nós começamos a aprender a fazer televisão com ela no ar. Eu sofri tanto tempo assim longe de ti. Ai, ai, meu bem, pode sim, chorei tanto também. Hoje juntinhos, que beijo nós vamos trocar. Não tem ninguém perto e a noite é de luar. Eu, Walter Forster, Dermeval Costa Lima, Branca, Sarita Campos, fomos até Santos buscar o material que iria ser a televisão, a primeira emissora de televisão da América Latina. Então eu acho que eu sou o exemplo vivo dessa história da televisão, porque eu passei a mão nos caixotes e eu vi aquilo e brilhavam, meus olhos brilhavam mais do que estão agora, e de emoção de saber que aquilo ia se tornar a coqueluche, que ainda é hoje mais do que nunca. Foi realmente uma coisa extremamente emocionante. Mais ainda emocionante saber que todas aquelas pessoas que iam manusear aqueles equipamentos não sabiam nada, não conheciam nada daquilo. Mas mais do que de repente, começou tudo a funcionar, começou tudo a dar certo. Brasil de 1950. 50 milhões de habitantes aproximadamente, dos quais 63% moram no campo. Apenas 27% habitam os centros urbanos. Uma economia essencialmente agrícola. As condições para o investimento em televisão não são propícias. Mas desde 1948, Chateaubriand sonha, pesquisa e planeja a TV no Brasil. Assis Chateaubriand, contrariando as afirmações de todos os experts, de todos os especialistas de comunicação social, inclusive da área da televisão, insistiu e importou o equipamento fabricado pela RCA
instalou a TV Tupi de São Paulo nos idos de 1950. Naquela época, obviamente, o número de aparelhos de televisão era irrisório, era insignificante. Mas Assis Chateaubriand não recuou diante de qualquer argumentação sobre o pesado prejuízo que custaria, que acarretaria o seu pioneirismo. O cinema era a diversão preferida do público. Filas imensas se formavam diante das bilheterias. Os astros da tela grande seduziam a preferência nacional. A televisão entra no jogo da sedução do público, se anunciando como cinema em casa. Você quer ou não quer a televisão? Indagava um dos reclames das revistas. Do seu apoio dependerá o progresso em nossa terra desta maravilha da ciência eletrônica. E rematava num apelo patriótico. Seu apoio só será efetivo quando você adquirir um televisor. Retrata o mundo em seu lar. Competindo com veículos já consagrados, a televisão, nova na praça, não teve outro recurso senão lançar mão das armas dos concorrentes. Rádio, cinema, teatro, jornal, de cada um destes veículos a televisão retirou sua parte. E da mistura de todas elas, fez o molho de sua programação. Do jornal, a televisão extraiu o gosto pela notícia. Já no segundo dia de transmissão regular, a Tupi mandava ao ar o seu primeiro telejornal, Imagens do Dia. Do rádio, a TV extraiu a novela, então sucesso absoluto do público radiofônico. Sua Vida Me Pertence, de Walter Foster, foi a pioneira do gênero no Brasil. Sua Vida Me Pertence. E nessa novela houve o primeiro beijo da televisão brasileira. Que o Ivon Cury, que estava fazendo temporada em São Paulo, me dizia, escreve, faz uma cena de primeiro beijo, assim você fica com o pioneirismo também, você fica conhecido como o primeiro cara que beijou na televisão brasileira, vai. Mas houve uma série de reuniões na Tupi, a gente não sabia se devia ou não devia fazer a cena de beijo, porque alguns achavam que podia chocar as famílias. Aí eu que defendia o beijo, dizia, mas, poxa, a gente vê tanto bem o Clark Gable beijando no cinema, vê o Robert Taylor, cada beijos maravilhosos no cinema, e por que não na televisão? Aí um dos argumentos é, não, é que vocês, os artistas de televisão, vocês andam aqui pelo viaduto do chá, na cidade, todo mundo é conhecido. E o Clark Gable e a Carol Lombard, sei lá, é gente de fora, gente dos Estados Unidos. Olha que concepção estranha. Então eu fui escolhida para estrelar para participar da primeira novela com o Walter Foster. Essa primeira novela deu um pouquinho o que falar, porque nela, é claro, havia um par romântico, eu e o Walter Foster, e houve o primeiro beijo. Esse primeiro beijo, um pouquinho, deve ter escandalizado, é claro. Embora ele tenha sido um beijo comportadinho, um pouco diferente dos de hoje. Mas mesmo assim escandalizou. Definida nos tempos pioneiros como um brinquedo de elite, a televisão teve o seu primeiro prestígio de audiência num programa que era a extensão do gosto do seu público, o teleteatro. Um sucesso pioneiro que marcou o gênero por muitos anos foi a TV de vanguarda. Será que estão dormindo? Ou foram estrangulados? É possível que não esteja ninguém em casa. Onde é que se meteu essa velha? A primeira transmissão carioca se dá a 20 de janeiro de 1951, na inauguração da TV Tupi do Rio, Canal 6. Mas vocês querem saber como é que eu me tornei garota propaganda? Eu já era atriz, já era cantora, e começaram a aparecer os patrocinadores que me pediam, que queriam que eu fosse a estrela do programa deles. E eles exigiam também uma coisa, eles me pagariam por fora, isso espontaneamente, eu nunca pedi nada, porque eu tinha contrato ainda com as associadas. Então, o primeiro patrocinador que apareceu foi Varma, o programa intitulava-se Brindes Varma, era do senhor Armando.
E ele queria que eu cantasse, que às vezes fizesse um monólogo, mas queria que eu sempre fizesse também a publicidade da Varma. E ele, além de me pagar por fora um belo prolabore, que eu acho até que era equivalente ao meu salário no final do mês, ele me dava muitos presentes também. Me deu a minha primeira enceradeira, porque eu era pobre, eu lutava, eu ganhava pouco. Pra vocês terem ideia, nós começamos a TV Tupi com somente 2 câmeras para estúdio, uma ilha de telecine, ilha essa que só tinha um projetor de filmes e um projetor de slides. Slides não esse 35, mas o slide que eram os diapositivos de 3 polegadas. Então, o operador de telecine, inclusive, tinha que fazer malabarismo para trocar um filme, de um filme para o outro, um carretel para o outro, enquanto estava o slide no ar. E quando a unidade móvel saía para uma transmissão externa, um jogo do Maracanã, por exemplo, o estúdio ficava simplesmente com o telecine. Não tinha como gerar qualquer tipo de imagem. Videotape não existia ainda. O micro-ondas que nós utilizávamos no carro de externa era exatamente igual ao do estúdio, só que os painéis estavam subdivididos em maletas, mas o conjunto pesava 200 quilos. E esse micro-ondas nem levava o áudio junto. Hoje os transmissores micro-ondas levam o áudio junto. Nós temos um outro transmissor à parte para o canal de áudio. Posso até mostrar para vocês uma foto em que eu estou aqui ajustando o gerador de sincronismo monocromático para transmissões a preto e branco. E vocês vão ver aqui 2 geradores de sincronismo montados num bastidor. Esses 2 painéis tinham mais ou menos 1 metro de altura cada um para transmissões em preto e branco. Hoje, para transmissões a cores, é somente esse chip que vocês estão vendo aqui. Isso é um gerador de sincronismo a cores. Então, graças a isso, nós temos os equipamentos hoje compactos, com pouco consumo, só para dar uma ideia. Também na Tupi Carioca, o teleteatro é o destaque principal da programação. Fazer novela naquela época era muito difícil, principalmente devido às condições do estúdio em que nós trabalhávamos, o antigo estúdio Tupi, lá na Venezuela, que tinha uma big coluna no meio. Então, os câmeras tinham muita dificuldade de se posicionar. E nós fazemos verdadeiros prodígios de equilibrismo para nos situarmos em posições favoráveis à câmera. Mas, afora esse problema técnico, tínhamos outros que, principalmente uma peça de época, como foi a Bela Madame Vargas, que era uma época até muito feminina, muito propícia à mulher, porque as roupas eram muito interessantes, foram todas desenhadas pelo Pernambuco de Oliveira. E no elenco nós tínhamos a Fernanda Montenegro, que naquela época estava começando, o Paulo Porto, o Ribeiro Fortes, e creio que Alberto Pérez também trabalhava nessa novela. Aliás, não era uma novela, era um teatro de 1 hora, que começava às 8h30 da noite. E foi dirigida pelo grande Chianca de Garcia. Em março de 1952, inaugura-se a TV Paulista, Canal 5, pertencente ao grupo do deputado Ortiz Monteiro. Meses depois, a TV Paulista é adquirida pelas organizações Vitor Costa. É dado um grande impulso na programação. Começa a concorrência entre as emissoras e a luta pela audiência na televisão brasileira. Novas atrações surgem no ar. Circo do Arrelia, Clube dos Artistas, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Praça da Alegria. O Circo do Arrelia começou pela primeira vez quando a RG trouxe para mostrar ao Brasil o que era a TV, porque não se conhecia a TV no Brasil. Então ela veio e trouxe. Eu fui convidado para participar das exibições de inauguração da TV. Então era um espetáculo em miniatura do que o circo. E lembro com grande saudade do dia 18 de setembro de 1950, quando nós todos esperançosos estávamos entrando numa coisa que nós não sabíamos o que era. Tínhamos apenas a nossa mocidade, a nossa vontade de vencer e de agradar, liderados por pessoas fantásticas como o Dermeval Costa Lima, que era o nosso chefe, e o Cassiano Gabus Mendes, menino ainda, já o nosso querido chefinho. E me parece que naquela mesma semana foi criado o Clube dos Artistas. Uma ideia dos nossos
queridos amigos já falecidos, o Walter Tasca e Júlio Najib. Do apresentador, o grande Homero Silva, também já falecido, que era uma criatura fantástica. E o Clube dos Artistas era uma coisa tranquila, um cenário muito simples, com mesas e cadeiras, e que era frequentado pelo pessoal da Tupi. Para nós era uma farra. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o primeiríssimo programa que fizemos, e que foi o primeiro teleteatro, acho que feito da América Latina, porque São Paulo foi o primeiro no Brasil e assim por diante, foi justamente o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Foi na fase experimental da TV Paulista, e nós estávamos fazendo teatro, o nosso grupo TESP, Teatro Escola de São Paulo, do Júlio Gouveia, meu marido, e eu escrevi os textos. Estávamos fazendo o teatro nos teatros da Prefeitura de São Paulo. E quando começou a televisão, fomos logo convidados para um ensaio, uma experiência, uma primeira experiência de televisão. E claro que o primeiro programa para crianças que nos pediram tinha que ser o Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque realmente Monteiro Lobato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo é o símbolo, é a coisa mais importante que aconteceu no Brasil em matéria de literatura para crianças. Foram feitas duas historinhas, as primeiras do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era O Casamento da Emília e A Pílula Falante, com Lúcia Lambertini, que já era do nosso grupo teatral, do Sesc, do Teatro Infantil. E nós começamos então, nós que éramos da Rádio Nacional, nós começamos a fazer, Nacional de São Paulo, começamos a fazer a programação da TV Paulista. E era muito engraçado, porque era um estúdiozinho, era uma sala, duas câmeras, iluminação, tudo super primário. E nós fazíamos também programas na Rádio Nacional. Foi onde começaram vários comediantes. Depois nós fomos em 58 para a TV Rio, fazer a Praça da Alegria, que já era sucesso aqui em São Paulo. E a praça começou um ano antes aqui, porque em 57, meu pai foi para Buenos Aires e ele estava assim na sacada, na janela do hotel, ele via que tinha um senhor ali numa pracinha que conhecia o jornaleiro e as pessoas passavam, cumprimentavam. Ele falou, então, puxa, se eu fizesse assim um cenário único, né? Não dá trabalho, é fácil, um pano atrás, um cenário fixo, um banco, e está feito o programa. Porque não tinha dinheiro para fazer televisão. A coisa era feita na base do improviso. Tinha que ser assim. Então ele ficou sentado e começou a fazer a praça com os personagens que passavam. E deu realmente muito certo. Foi um sucesso estrondoso em São Paulo, muito mais no Rio de Janeiro. Mas voltemos aos anos 50. A audiência da televisão crescia num ritmo moroso, porém constante. Desde 1954 já havia na praça um televisor de fabricação nacional, a marca Invictus. O aparelho fabricado em São Paulo concorria no mercado com os televisores importados. As vendas animaram o fabricante Bernardo Cocubege a nacionalizar o quanto possível o produto, partindo ele próprio para a fabricação dos componentes. Mas apesar da fábrica nacional, a posse do televisor continuava sendo uma questão de status. Na metade dos anos 50 já havia mais 3 emissoras no país. A TV Record de São Paulo, Canal 7. A TV Rio, Canal 13. E a TV Itacolomi de Belo Horizonte, Canal 4. A segunda metade da década de 50 começa sob o carisma de Juscelino Kubitschek, o novo presidente da República, que dá início a seu plano de metas dos 50 anos em 5. A economia agropecuária vai se alterar para uma crescente tendência industrial. O automóvel e a TV se tornaram símbolos desta fase de mudanças e marcam o processo de atração pelos centros urbanos. Nesta terça, o romantismo de Benito de Paula no palco do Asa Branca. E quando acabar esta ilusão, volta pra mim. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito. Quem me vê sorrir desse jeito,
nem sequer sabe a minha solidão. Mulher brasileira é feita de amor. Benito de Paula, Fazendo Paixão. MPB, nesta terça, 10h30 da noite. De atuação do jornalismo. Aqui fala o seu repórteraço, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui fala o seu repórteraço, testemunha ocular da história, patrocínio da ESSO Brasileira de Petróleo e com as últimas notícias da United Press International. Era assim que eu iniciava as transmissões do Repórter ESSO pela Rede Tupi de televisão, programa que esteve no ar de 1º de abril de 1952 até 31 de dezembro de 1970. A história do telejornalismo brasileiro se confunde com a história do próprio Repórter ESSO. Foi o Repórter ESSO quem deu forma e conteúdo ao telejornalismo brasileiro. O Repórter ESSO, o seu Repórter ESSO, ensinou aos redatores brasileiros, e quem o fez primeiro foi R. Magalhães Júnior, e trouxe a técnica dos Estados Unidos, como se escreve uma notícia com toda a objetividade, com todos os leads, com todas as informações. O Repórter ESSO ensinou também como se focaliza um locutor que lê notícias em plano americano. E tudo isso, quer da parte redacional, quer da parte técnica, permanece até hoje. O Repórter ESSO era para nós, assim como uma religião. Nós andávamos com o bip do lado e não tinha hora, de madrugada, qualquer hora do dia ou da noite, nós estávamos lá para acompanhar para e passo os acontecimentos mundiais. Logo que Chateaubriand implantou a TV Tupi de São Paulo, a TV Tupi do Rio, o Repórter ESSO nasceu. Então, nesse limiar dos anos 50, como é que nasce o Repórter ESSO nessa televisão que ainda era preto e branco e ao vivo, a todo risco? Nasce tirado do rádio, que foi o grande noticioso do rádio, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, com a voz de Heron Domingues. Acho que todo brasileiro dessa época, até os anos 60, conhece muito bem o Repórter ESSO de rádio. Aquele estilo do Repórter ESSO de rádio, que já, inclusive, jornalisticamente trazia o lead americano, quer dizer, o jornalismo americano de lead e sub-lead, ele introduz-se no Repórter ESSO. Mas o locutor, o texto vem da United Press, portanto, de uma agência americana instalada aqui no Brasil. Quer dizer, o que também acontece? Há um sistema híbrido, porque quando ele vai para a televisão, ele precisa de imagem. Então, os homens do rádio vão falar e vão escrever o Repórter ESSO. Mas quem vai filmar a imagem é o homem de cinema. Então, o Repórter ESSO tem muito também na televisão, nesse primeiro tempo, daquele cinema documentário, daquele jornal cinema, que a gente entrava na sessão de cinema, até hoje ainda tem um pouco, e você via aquelas novidades de cinejornal. E o que acontece? Eles ficavam procurando o Guevara com a imprensa toda internacional. Mas aí aquelas notícias do Guevara está aqui, está ali, está no Congo, está não sei aonde, e o pessoal foi desistindo, foi indo embora. E quem não pôde ir embora por falta de dinheiro foi a equipe da Tupi, dentro dessa situação. E de repente, por não ter podido ir embora, o Repórter ESSO consegue um furo que é internacional. Uma das maiores e mais espetaculares filmagens, talvez, da história da televisão. O noticiário não se limitava ao Repórter ESSO. A informação ganhava espaço e tratamento especiais nas emissoras. No início da década de 60, tínhamos 3 jornais que marcaram época. O Telejornal Pirelli, o Repórter ESSO e Reportagens do Cal. Eu apresentava Reportagens do Cal na TV Rio, eram várias edições por noite, né? Começava às 18h30 a primeira edição e a última era a última coisa da programação, era o encerramento da emissora. E notícias importantes, é claro que durante o período que eu apresentei a Reportagem do Cal, houve bastante, muita notícia importante. Mas a que mais ficou na nossa memória, a que mais gravou, foi uma notícia que acabou, né, apesar de ser uma notícia triste, né, mas aconteceu um pitoresco dentro dessa tristeza. Foi a morte do primeiro-ministro, Brochado da Rocha,
desenrolava-se o noticiário normalmente e, eventualmente, chegava aquela notícia no meio do noticiário, né? Aquela última notícia, entregava o papelzinho meio, né? Por baixo da mesa para a gente. E eu li, como última notícia, anunciei a morte do primeiro-ministro Brochado da Rocha. Acabou o noticiário, eu olhei para o monitor, a imagem já estava no auditório, né? Enquanto arrumava os papeizinhos e tal, né? Eu cantarolei, né? Morreu, morreu, antes ele do que eu. Só que a imagem não estava no ar, mas o áudio estava. Essa arte de falar do que foi falado. Falando francamente. Com Arnaldo Nogueira. Falando francamente, um programa que ficou 10 anos no ar. Foi o primeiro programa estritamente político da televisão brasileira. Tanto é que o primeiro convidado foi na época, o ex-governador da Bahia, Otávio Mangabeira. E o primeiro programa foi para o ar no dia 18 de setembro de 1953, quando a Constituição de 46 comemorava os seus 7 anos. Otávio Mangabeira costumava dizer que a Constituição era aquela plantinha tenra que precisava ser regada diariamente para que ela crescesse e frutificasse. Por isso eu o convidei para o programa de estreia. E abrindo o programa, entrei logo com a pergunta: Dr. Otávio Mangabeira, o senhor que foi ministro das Relações Exteriores do presidente Washington Luiz, o senhor que foi exilado pela Revolução Vitoriosa, por Getúlio Vargas, vitorioso em 1930, o senhor que passou privações em Nova York, exilado pobre, tendo que fazer até traduções para a revista Reader's Digest, o que o senhor acha de Getúlio Vargas no seu governo constitucional? Lembrem bem, hein? 18 de setembro de 1953. O presidente Vargas estava no seu regime constitucional, um ano antes do seu suicídio. E o Dr. Otávio Mangabeira respondeu: a sua pergunta, meu jovem, vem a calhar. O homem, ele não pronunciava o nome do presidente Vargas, o homem é a fraude de calça e paletó. Dorme pensando em golpe e acorda pensando em golpe. E aí o programa saiu do ar, defeito técnico. A minha vida é muito simples. É muito simples, mas ao mesmo tempo é uma vida digna. Nesse momento eu tenho 70 anos de serviço público ininterrupto. 70 anos de serviço ininterrupto? Ininterrupto. Eu sentei praça em 1881, com 16 anos. E eu estou com 16 anos. E eu estou com 86 nesse momento. 86 anos, general? Nesse momento. Sem ter deixado de trabalhar e servir a nação e a república um só instante. Em Roma, o Papa. Com o Papa, Tico-Tico. Em 1950 tivemos a inauguração da pioneira da América Latina, a PRF3, Canal 3, não era nem Canal 4, TV Tupi de São Paulo. Nesta época, juntamente com Maurício Loureiro Gama, nós inaugurávamos o primeiro telejornal vespertino da televisão sul-americana, quando, da Piazza do Vaticano, nós colhemos imagens para serem transmitidas posteriormente, pois não havia satélite na época, da posse do Papa João XXIII. Em seguida, todos os papas mereceram coberturas internacionais de minha parte. 13 de maio de 1967, no Santuário de Fátima, quando o mundo rezou em Fátima, com a presença de Paulo VI, que também foi o primeiro Papa a rezar uma missa em português. Eu me encontrava lá realizando esta cobertura para a TV Record, Canal 7. E nessa ocasião, numa das folgas de Sua Santidade, eu tive o privilégio de ser recebido pelo Papa Paulo VI. Aqui está o flagrante, quando ele transmitiu uma bênção especial para o Brasil e América Latina por meu intermédio. A primeira notícia. E o primeiro repórter. Bom, a verdade é essa. O primeiro dia de programa foi uma vergonha, foi muito ruim.
Tive toda a característica de um programa inaugural. Mas no dia seguinte, eu encontrei uma grande educadora, uma grande mestra, que ia morar nos Estados Unidos e viu como se fazia televisão lá. Então ela me disse o seguinte, o senhor falou ontem na televisão, não foi? Falei. Eu guardei a sua fisionomia porque o senhor tem cabelo grisalho. Naquele tempo eu tinha cabelo grisalho. Hoje o meu cabelo é mais branco do que o cabelo do Papai Noel. Então ele disse, olha, eu achei o senhor um homem insolente. Como insolente? Insolente por quê? Porque o senhor falou o tempo todo e não disse uma palavra para mim. Não se dirigiu a mim, não me consultou. Então ela me ensinou como eu devia fazer televisão. Ela disse, eu estou ensinando o senhor porque eu aprendi a ver televisão nos Estados Unidos. Então ela me deu uma aula de televisão na Rua Marconi. Eu de pé anotando tudo. Eu larguei a mulher ali, voltei para o jornal e fiz o programa inteirinho, dialogado como se fosse teatro. Cheguei na televisão no dia seguinte à inauguração e fiz um programa realmente, do ponto de vista técnico, saiu perfeito. Saiu perfeito porque estava todo redigido. E eu decorei um pouco. Eu sei que a repercussão foi muito boa. À noite o doutor Assis Chateaubriand mandou me chamar. Disse, com que o senhor estudou televisão? Disse, por que, doutor? Estava muito ruim? Ele disse, não, ao contrário, estava muito bom. O senhor foi o único homem que entendeu televisão no Brasil. Na história da nossa televisão, nós não tivemos grandes profissionais em grande número. Na verdade, a televisão brasileira foi feita por 10 ou 15 profissionais no máximo, quer dizer, pessoas que criaram, pessoas que dirigiram, pessoas que realmente fizeram a nossa televisão. E por incrível que pareça, não houve uma grande substituição, uma grande renovação. Essas pessoas continuam aí. Mas eu gostaria de falar num que saiu do nosso meio há pouco tempo, morreu há pouco tempo, que é o caso Alberto Loeffler. O caso Alberto Loeffler talvez tenha sido para mim um dos diretores, não só mais criativos, mas mais interessantes que a televisão brasileira já teve. Ele criava sempre com uma rosa na mão e buscava sempre a alma das pessoas, quer dizer, e buscava uma alma azul dentro das pessoas. Ele foi uma pessoa extremamente poética e ao mesmo tempo muito criativa. Então tudo que começou exatamente na TV Rio, onde começaram exatamente a se criar programas novos, ideias novas e possibilidades novas para a televisão, o caso Alberto teve uma importância absolutamente fundamental. Eu acho que o caso Alberto talvez tenha sido, se eu pudesse dizer assim, quem foi a pessoa mais importante da televisão brasileira, eu diria foi o caso Alberto Loeffler. A ideia do programa eu a tive e convidei o Armando Nogueira para fazermos juntos o mesmo programa. Seria um programa dos bastidores da política. O nome foi o próprio Armando que o escolheu, Causa e Efeito. Ele foi apresentado na televisão, na TV Rio, do Rio de Janeiro, nos tempos em que a TV Rio dominava a audiência do Rio de Janeiro. Esse programa era apresentado, tinha como apresentador aquele grande locutor, aquele grande apresentador da televisão e do rádio brasileiro, que foi Heron Domingues. E o programa estourou. Era apresentado entre 10h30 e 11 horas da noite e estourou, foi um grande sucesso jornalístico. Ele foi um daqueles primeiros programas jornalísticos de informação política de bastidor da televisão brasileira. Bola na rede, bola na tela. O gol atravessa a cidade e volta ao Maracanã. Me recordo que as transmissões que fazíamos do Maracanã eram transmissões que nós odiávamos, porque tínhamos que carregar uma tralha de equipamentos que era um negócio incrível, que hoje não se carrega tanto. Levava-se as fontes de alimentação, levava-se o picape da câmera, tinha que montar aquilo tudo com muita antecedência. Era uma dificuldade de fazer uma transmissão esportiva. Fazia-se a cobertura com apenas 2 câmeras, uma com um ângulo mais aberto, outra com um ângulo mais fechado para chegar a alguns detalhes. Não era fácil fazer uma transmissão. E eu cheguei a fazer transmissões como cameraman, como diretor de TV, depois como repórter de campo e mais tarde como locutor.
Como repórter de campo, quero recordar um fato curioso, não tinha retorno, quer dizer, o repórter que ficava no campo não ouvia o locutor que estava transmitindo. Era o Ari Barroso quem transmitia nessa época, quando eu era repórter de campo, embora o primeiro locutor da TV no Rio de Janeiro tenha sido Mário Provenzano. E eu entrava, a televisão montava os seus equipamentos, as suas câmeras na arquibancada, não tinha uma cabine. Então ele ficava mais ou menos cercado de gente. Eu entrava por um sinal dele. Quando ele fazia assim com o braço, era hora de eu entrar para fazer minha reportagem de campo. Mas à medida que foi enchendo de gente, pela curiosidade com o equipamento de televisão, o sinal passou a ser feito com um lenço branco. Ari acenava com um lenço branco e eu tinha que entrar para fazer a reportagem nessa hora. Um dia eu estou transmitindo um jogo, era um clássico, Maracanã cheio, acho que era Vasco e Flamengo, e eu olho o momento de entrada, o jogo tinha acabado, eu tinha que esperar o sinal do Ari Barroso. Quando eu olho, está o estádio inteiro de lenço branco. Eu não sabia se era o Ari Barroso, não era, todo mundo em volta dele. E eu entrei encavalado, o Ari não tinha passado para mim. E aí deu uma bronca, ele queria me despedir no dia seguinte, e isso acontecia frequentemente. Essas eram as dificuldades que nós tínhamos para fazer uma transmissão externa de futebol ou de qualquer outro esporte. E a televisão já tinha a irreverência de Silvio Luiz. Antigamente você fazia o futebol com duas câmeras, uma em close e uma em plano geral. A de close acompanhava o lance de cima, e a plano geral salvava o diretor de TV das besteiras que o cara que estava na outra câmera em close não conseguia salvar. Quando você colocava uma terceira câmera, era um sucesso. Eu me lembro que quando a TV Record botou uma câmera dentro da pista e focalizou o presidente da federação, naquela oportunidade, João Mendonça Falcão, com uma senhora que não era dele ao lado dele, imediatamente mandaram tirar a câmera da pista. Naquela época já se fazia cobertura de vestiário, dava um trabalho desgraçado, porque era muito difícil você linkar duas imagens, então você tinha que ter cabo de câmera suficiente para sair da cabine do Pacaembu, onde ficava o caminhão, e até o vestiário lá embaixo era cabo de câmera que não acabava mais, era fio de microfone que não acabava mais. E a evolução, a tecnologia trouxe outros ângulos do esporte, outros momentos do esporte, o slow motion. Quer dizer, você tem aquilo com muito maior detalhe. E isso aí vai se aprimorar cada vez mais. Do espetáculo do Brasil, porque na verdade nessa época o Brasil era o grande produtor de espetáculos e também de mudanças e de ambições no campo intelectual, no que se referia ao mundo do espetáculo. E nessa época o Fábio Sabag tinha vindo de São Paulo e tinha conseguido também um horário para fazer a Grande Vesperal Infantil, que ficou mais conhecido como o Teatrol, que foi o patrocinador durante a maior parte do tempo, né? Em novembro mesmo de 56, eu já entrei num programa e aí fiquei mais ou menos, ele tinha mais ou menos um elenco fixo, né? Que era Gilberto Salaberry, Norma Blum, Paulo de Padilha, Ganzaroli, eu, Oscar Felipe. Durante 10 anos, de 56 a 66, né, nós fizemos esse teatro todo domingo, que a geração agora de 30 anos ainda se lembra, é uma coisa até curiosa isso. Não me lembro que primeira peça fiz, evidentemente. É toda uma experimentação. E o diretor dos teleteatros era o Chianca de Garcia, um português, que em Portugal e aqui mesmo fez muito teatro de revista. Mas conhecia bem o teatro universal também, e era contratado da Tupi para fazer os grandes shows na época e continua durante algum tempo. Então o diretor de Shakespeare também era ele. E não havia cabeça, não havia memória para botar todo aquele texto, fazer todo o Romeu e Julieta de uma vez só. Então precisamos aqui de 2 ou 3, não posso jurar. Então o recurso qual foi? O que eu me lembro que ficou guardado em mim era do caixão da Julieta, quando a câmera estava na posição que está agora, e a Julieta estivesse aqui um caixão na frente, e ela estivesse deitada, morta aparentemente. E eu, abraçando eternamente, romanticamente, dizia lá o texto, né? E quando debruçava mais próximo, do ombro oposto dela estava o texto escrito. Quando levantava o rosto e olhava mais perdidamente, mais para o sonho, para a fantasia, para os problemas que ele ia enfrentar com isso,
o texto estava mais em cima, dentro do caixão, tudo. Às vezes algumas coisas coladas até no pé, eu virava o rosto assim, os pés da Julieta estavam aqui. Ali tinha então o texto recortado e gravado. Isso se chamava na época as famosas dálias, que evidentemente outras pessoas devem ter se referido a elas. E eram dálias porque era um cenário lá, e era feito muito à base de flor, que era mais barato do que montar o cenário todo, é flor para lá, flor para cá. E o texto então estava grudado nas flores. E as flores, naquele momento, naquele dia, naquela novelazinha, sei lá, eram dálias. Ninguém sabe o que era o tempo da TV ao vivo. Pioneiros, apostadores na tecnologia e na arte de representar para a câmera, que é tão diferente de teatro. Nós, atores de teatro, quando começamos a fazer televisão, talvez até exagerássemos. Eu me lembro a primeira novela que eu fiz, que foi em 1969, chamava-se Sangue do Meu Sangue. Às vezes, primeiro que era tudo feito dentro do estúdio, não tinha externa lá fora, não. Tinha que ter uma floresta, eles catavam uma árvore, enfiavam os galinhos no chão e todo mundo chorava com aquilo, embarcava. Hoje ia ser hilário, ridículo. Depois eu comecei a dirigir a opção de pecinhas para a televisão Tupi. No Grande Teatro comecei a fazer peças mais pretensiosas. Comecei a montar, por exemplo, eu montei o Barbeiro Sevilha com o Erval Rossano, fazendo o Conde de Alma Viva e eu o Barbeiro. E quando nós chegamos no Rio com o TBC em 1956, para uma temporada no Rio, eu fui à TV Tupi, o Guilherme Figueiredo dirigia a TV Tupi nessa época. O Tchely tinha desistido do Grande Teatro, que existia há 2 ou 3 meses com o Tchely. E nós fomos nos oferecer para dar continuidade a esse programa. O Guilherme achou que era muito difícil a gente fazer toda semana, porque ele tinha visto que o Tchely tinha desistido. Digo a ele, garanto a você que eu consigo fazer. Nós estreamos com os Espectros de Ibsen, foi um grande sucesso. Devia haver uma outra pessoa para continuar a fazer. Uma semana assim, o outro grupo, uma semana assim, o nosso grupo. Mas achou que o Guilherme, pelo resultado de público, pela aceitação também da crítica de televisão da época, que o nosso programa devia ser feito só conosco, só com o nosso grupo. O grupo do Sérgio Brito, não tinha nome o grupo, era o Grande Teatro. E nós passamos a ser o verdadeiro Grande Teatro. Nosso prefixo era o Smile do Chaplin. Em todo lugar em que a gente ia, naquele período que fazia televisão Tupi, qualquer lugar onde houvesse uma orquestrinha, um conjuntinho, nós estávamos tão bem cotados, tão queridos do público, parava a orquestrinha e tocava o Smile para nossa entrada em cena, digamos assim. Eu me lembro na confeitaria Colombo, tocava o Smile quando nós íamos almoçar lá. Em boates faziam a mesma coisa. Eu quero falar com isso, é que o programa teve uma grande aceitação de público. Nos anos 50, a novela era a filha enjeitada da televisão. Uma pobre órfã, nada querida do público e rejeitada pelos atores. Nós conseguimos trazer para a televisão esses atores Guarnieri, não é? Conseguimos trazer. Mas havia uma relutância muito grande porque as pessoas achavam, os atores achavam que televisão era uma subarte. Mas a partir do momento em que se começou a fazer textos brasileiros importantes, como, por exemplo, um dos quais eu fiz, que foi o Capitão Rodrigo, do Tempo e o Vento. Outro que eu fiz, que era uma história da Ivani Ribeiro, 10 Vidas, que era a história de Tiradentes. Quando se fez A Muralha, de Raquel de Queiroz, que era uma obra importantíssima da Raquel. Quando se começou a propor esse tipo de texto, esse tipo de criatividade artística, foi reduzindo assim a relutância que os atores de teatro, de televisão, de teatro tinham pela televisão. E eles começaram a entender que a televisão é um grande veículo, é um veículo importantíssimo para você passar a sua arte. Na televisão, o que eu fiz mais importante foi, em primeiro lugar, a implantação do sistema de televisão de novelas na TV Excelsior, como eu já disse antes. Essa foi a coisa mais importante que eu fiz. Beto Coutinho, de quantos homens dispomos atualmente? Um verdadeiro exército. Convoque todo mundo. A derrota de Ponta do Morro será vingada. Concordo com você. O que é que esses idiotas estão pensando?
Nesta altura, deve estar se divertindo às nossas custas. Eu mesmo comando o ataque. Eu sabia que Vossa Mercê ia ter essa atitude. Posso mesmo convocar a todos? Todos. Nenhum homem a menos. Vai ser matança geral. É assim que tem que ser. Nenhum paulista de sangue aguado vai escapar dessa briga. Nesta fase pioneira, se a novela era toda choro, a música era toda dores. Eu sou feliz tendo você sempre a meu lado e sonho sempre com você, mesmo acordada. Fernando César, Dó Ré Mi, essa música. Uma música que foi muito importante para mim, porque ela me levou para a televisão, para um programa exclusivo que eu tinha às sextas-feiras na TV Tupi. Um programa bem informal, assim, onde eu recebia as pessoas que estavam em evidência na época, fazia entrevistas e cantava. Ele não era tão informal assim, porque eu ia toda paramentada, né? Cada semana botava um vestido de baile todo bordado, com luvas até os cotovelos, assim, tentando ser chiquérrima, querendo fazer um tipo. Mas, para mim, foi uma coisa ótima, foi uma experiência ótima. Os cenários eram de Pernambuco de Oliveira, cenários suntuosos, assim, bem bonitos. As vozes do rádio encantaram. Estúdio qualquer cor, apenas 15 mil. Metais Deca para lavatório ou bidê, Belle Époque, várias cores, apenas 9 mil. Grupo Divino, 252-5350.